Quanto tempo vocês gostariam que demorasse até que outras empresas da B3 começassem a entesourar Bitcoin? E quanto tempo vocês acham que vai demorar? Eu, por mim, que começassem ontem. Eu acho que quanto mais, melhor. Cada uma com a sua estratégia. E quanto tempo que eu acho que vai demorar? Eu acho que não é fácil você passar isso num conselho de administração. Não é fácil você ter um acionista relevante dentro da companhia com algum nível de influência para tentar incentivar esse negócio a passar por esses trâmites todos. Uhum. E eu acho que são poucos os exemplos de ações no Brasil na situação que o Melius se encontrava. Então, o Melius, basicamente, né, hoje o nosso valor de mercado é muito próximo do valor que nós temos em caixa, mesmo sendo uma companhia sem dívidas, mesmo sendo uma companhia que anunciou um EBITDA positivo no ano passado. Então assim, a gente pretende ajudar esse negócio a acontecer, mas não é trivial, assim. Eu acho que faltam companhias que vão estar nesse mesmo lugar que o Melius está hoje, né? Para conseguirem passar esses temas e tudo e fazerem sentido para elas. Então, pegando mais um exemplo aqui. Um grande banco faria uma estratégia como essa? Acho que dificilmente. Talvez fariam parecido com a Tesla, que alocou um percentual bacana ali em Bitcoin, assim como a Square, né, a Block fez. Mas acho que dificilmente faria uma estratégia MicroStrategy. Uma Magalu faria? Acho que a Magalu tem outros focos. Né? Acho que dificilmente também esse negócio para passar no conselho, que é um conselho, enfim, repleto de pessoas de diferentes ideias ali, né? Eu acho que é um negócio que é complexo, assim. Eu citei alguns exemplos aqui, né? O próprio Nubank fez numa dosagem pequena pro tamanho mas deles. Eu não consigo ver o Nubank, por exemplo, virando uma MicroStrategy, né? Eu acho que eles estão num outra coisa. Um outro foco. Mercado Livre também é a mesma coisa. Exatamente. Você acha que também... Eu me pergunto assim, se a estratégia, digamos que o conselho é super bullish, daqui a alguns anos a Melius está atolada de Bitcoin, o que impede outras empresas de fazerem isso, puramente isso? É basicamente um conjunto de coisas que torna a Melius ou a MicroStrategy para esse fim muito especial. O Israel já adiantou algumas delas, mas, por exemplo, não é qualquer companhia que tem um founder, presidente do conselho, capaz de, ainda o maior acionista, convergir o bloco controlador, acionistas Esse é o maior relevantes. preditor de sucesso numa empresa, para mim, disparado. O fundador tá no timão. Isso. O olho do dono engorda o boi, mas não só isso. Nesse caso, ele consegue direcionar o top management da companhia, a alta diretoria e o conselho para uma convicção extraordinária no Bitcoin. O Bitcoin, diferente de todas as outras classes de ativos, para que não haja nenhum tipo de diluição do potencial da estratégia. Um negócio que, apesar de muito bom, e o negócio da Melius, ele, como o Israel citou, na última call de resultados, reportou 50 milhões de EBITDA ajustado no consolidado, 360 milhões de faturamento. Aliás, como referência, isso é quase 4 vezes mais do que no IPO, quase 5 vezes mais de EBITDA do que no IPO. É um negócio bom, mas é um negócio que, como a grande maioria dos outros negócios na Bolsa, ou não, mas falando da Bolsa em particular, não tem como competir numa sociedade de dinheiro quebrado, de moeda ruim, de moeda fiduciária, onde a Bolsa se tornou poupança e um fluxo passivo enorme vai para o mercado de renda variável e acaba repousando em índices, como o Ibovespa, o S&P 500 para esse fim. E a grande maioria das empresas não está no índice e nem consegue batê-lo em termos de performance. Então, a maioria das companhias, a MicroStrategy se via nessa situação, a Melius, de certa forma, como o Israel disse, valendo caixa, também se vê nessa situação, onde num cenário onde a Bolsa teve que virar poupança porque o dinheiro é ruim, aquelas companhias que, por mais que fazem um bom trabalho, não conseguem competir com esse desequilíbrio gerado na Bolsa, onde o índice virou o cofrinho, o porquinho das pessoas. Então, a única chance dessas companhias é
entrar cedo no que pode ser o próximo veículo de poupança da sociedade, carregar toda essa monetização com ela. E a gente acredita que outras companhias inevitavelmente o farão, por mais difícil que seja, mas reforçando o quão difícil é um negócio onde tem uma característica um pouco monopolista, onde o first mover advantage é absolutamente importante em cada mercado. E não à toa, a primeira a se mover no Japão, a Metaplanet, foi extremamente bem sucedida, o mesmo nos Estados Unidos e agora a gente no Brasil. Porque uma vez que volatilidade e liquidez são importantes, a volatilidade maior e a liquidez maior vão para aqueles que mais comprarem bitcoins e mais rápido, e isso tende a acontecer com quem antes chega, não só com elas, isso a gente está vendo nos Estados Unidos outros exemplos muito bem sucedidos, mas é muito bom chegar primeiro. Então a Amélios agora tem algo que ninguém mais pode declarar ter, que é a vantagem do primeiro passo, do primeiro movimento, que a gente agora quer expandir contando com os nossos acionistas. Então sim, a gente incentiva que outros venham, a gente reconhece que é difícil, mas a gente também entende que vai ser muito bom quando outros vierem, só reforça a nossa tese, só ajuda o Bitcoin, por consequência nos ajuda, e a gente caminha para um mundo onde o Bitcoin chega mais perto de vencer. Só uma coisinha rápida, hoje, né, eu tive uma reunião na hora do almoço com o fundador de uma grande empresa de tecnologia brasileira, que é de capital fechado, né? E no final da reunião ele me pediu se eu podia ir na próxima reunião de conselho dele para falar sobre isso. Que ele tentou lá atrás aprovar uma alocação minoritária do caixa da empresa em Bitcoin, porque ele já era um maximalista há muitos anos e ele não conseguiu, e ele me fez esse convite agora. E depois desse almoço, eu fui para um outro evento de um fundo de venture capital local aqui, e nesse evento eu estava falando com 100 fundadores de empresas de tecnologia sobre esse tema. Então, eu acho que a gente está muito no início, assim, sabe? Eu acho que a gente vai ter, com certeza, darei mais mentorias, né, ou dicas do como foi esse processo para nós, para outras empresas, sejam elas privadas ou públicas, e quanto mais, na minha opinião, melhor, sejam privadas ou públicas. É a Michael Saylorização do Israel, mano. Vai acontecer. Mas uma dúvida, uma tese contra tudo isso, né? Uhum. A MicroStrategy, ela meio que criou esse precedente, e vocês estão criando esse precedente aqui no Brasil. Mas, partindo do pressuposto que cada vez mais empresas vão fazer a mesma coisa, por que a tese não se perderia e o reflexo sobre os preços das ações também não seria tão acentuado quando foi na MicroStrategy? Porque na Paradigma a gente está discutindo sobre por que eu vou me expor a uma altcoin, uma moeda alternativa ao Bitcoin, se eu posso me expor a MicroStrategy ou uma empresa que tem exposição a Bitcoin. Muita gente lá está discutindo sobre essas questões, porque se eu expor MicroStrategy, eu vou me expor ao Bitcoin. Então, por que vocês acham que no futuro, caso a gente tenha essa adoção em massa de empresas, isso pode não acontecer? Essa narrativa pode minguar e as empresas não valorizarem tanto quanto o Bitcoin, assim? O próprio Bitcoin não vai subir. Bom, ele vai subir para sempre, como o Felipe bem disse, mas não na mesma velocidade. É razoável supor que em algum momento ele entra num platô, né? E ele está num rompante explosivo agora sendo monetizado, e a gente tem vários motivos para ser otimistas com o preço do Bitcoin nos próximos anos, nas próximas décadas talvez, mas o fato é que ele não vai continuar, nem o Saylor supõe isso, que vai repetir para os próximos 10 ou 20 anos o que fez nos últimos 10, que foi a apreciação de 60%, 70% ao ano em dólar. Já fez muito mais que isso em outros recortes passados de 10 anos. Então, se nem o Bitcoin vai performar para sempre tão extraordinariamente bem e tende a ter o seu perfil de retorno e volatilidade sendo decrescido na medida em que vai vencendo, é razoável supor que essas companhias, as Bitcoin Treasury Companies, como Metaplanet, Strategy, e elas também não oferecerão, tal como o Bitcoin, esse mesmo retorno extraordinário para sempre, o que é normal em qualquer tecnologia nova sendo adotada e aplicada em modelos de negócios novos. A tecnologia é o Bitcoin, o modelo de negócio é o das Bitcoin Treasury Companies. Os retornos são decrescentes, mas isso não é motivo para você deixar de... Não teria sido motivo você
deixar de comprar Apple lá nos anos 2000, porque em 2025 ela estaria retornando 10% ao ano. Peraí, nos 20 anos que diferenciam o platô do começo, você pode ainda ter ganhos muito bons. E a gente acredita que está no começo não só dessa estratégia chamada de Bitcoin Treasury Company, como também no começo da própria tecnologia Bitcoin, que é muito nova. Então, são como se fossem duas ondas sendo adotadas concomitantemente. A onda do Bitcoin um pouquinho mais na frente, a onda das Bitcoin Treasury Companies um pouquinho mais atrás, ainda mais no começo, e a gente acredita que tem bons presságios, bons anos pela frente, mas que, de novo, não vai ser para sempre que performaremos assim, os retornos serão decrescentes, mas até lá, muita vida vai ser feita, muita vida vai ser mudada, muitos negócios florescerão enormemente. Sempre que o modelo de negócio de uma empresa de entesouramento de Bitcoin vem à tona, eu lembro de um texto do Nakamoto Institute, que é o Estratégia Correta do Empreendedorismo Bitcoiner, onde o Daniel Kravitz, que é um cara antigo do Instituto, ele fala que nenhum negócio vai conseguir oferecer no começo do Bitcoin um retorno superior ao do Bitcoin, quase nenhum negócio. E que, portanto, a estratégia correta do empreendedorismo Bitcoiner passa, inevitavelmente, pelo entesouramento de Bitcoin e por tu encontrar negócios que te permitam fazer a moeda se valorizar. Vem aquela frase não é sobre fazer dinheiro com Bitcoin, mas fazer do Bitcoin dinheiro, né? Então ele tem até um termo, filantropismo, não sei o que lá, mas ele fala que durante o período até o Bitcoin chegar nesse platô que a gente envisiona, poucos negócios vão se valorizar, vão se apreciar tão rápido quanto o Bitcoin. E sempre que eu vejo esses modelos de negócio, isso me vem à cabeça. Essa é a área logada de membros da Paradigma. Aqui na página inicial, nós já temos os diversos artigos e relatórios que são lançados semanalmente na Paradigma. Ainda nessa página inicial, você também consegue encontrar o link para o nosso dashboard de airdrops, o nosso dashboard de renda em DeFi. Voltando na nossa barra lateral, nós temos aqui nossas trilhas, que são mini cursos completos abordando diversos assuntos dentro do universo cripto. Então você pode rolar para o lado aqui para ver os vários minicursos que temos disponíveis, nossas várias trilhas de conhecimento. Voltando aqui ao menu lateral, também temos a aba de carteiras, onde temos nossas carteiras recomendadas dentro da Paradigma, e também tem os nossos indicadores de preço para o Bitcoin. Outra área importante para os membros da Paradigma é a nossa sala no Discord. Aqui temos diversos canais, tanto os canais públicos quanto também canais fechados, exclusivos para membros, talvez seja a mais importante e interessante do Discord, onde nós temos updates sobre nossas carteiras recomendadas, ideias de trade ou de operações de curto prazo que podem ser interessantes. Nossos principais relatórios estão elencados aqui também, além de um chat geral, um chat voltado para análise técnica, uma sala voltada para ideias degeneradas de trade, ou seja lá do que for, uma parte apenas para ordinals e runas, outra parte para DeFi e, por fim, uma parte de airdrop, além também de um bot que faz um resumo diário com tudo o que aconteceu de mais importante em cada canal. Então, pessoal, essa é a plataforma de membros da Paradigma e espero que esse mini tour seja útil para você saber o que esperar quando assinar a Paradigma.